Ilustríssimas senhoras e ilustríssimos senhores, meu nome é Ângela Novaes, odontóloga e diretora do braço social do Instituto Salto Quântico, o Núcleo de Saúde e Educação Irmã Brígida. Com grata satisfação e muita honra, apresento a 4ª edição do evento anual do Instituto Salto Quântico na sede mundial da Organização das Nações Unidas, nessa noite de cultura e sabedoria em torno do tema Espiritualidade com ou sem religião e o subtema Combatendo Preconceitos. Para proferir a primeira preleção da noite, to start the first lecture of tonight of the UN, we call to the podium the writer, TV personality and president of the Institute Quantum Leap, Benjamin Teixeira de Aguiar. Boa noite a todas e todos que estejam aqui conosco, desencarnados, encarnados, e também aqueles que nos assistirem à distância no tempo e não só no espaço como estamos aqui. Eu gostei muito quando os meninos da parte do departamento científico disseram que a Terra deveria ter 348 bilhões de habitantes para que isso estivesse acontecendo. O que significa dizer? Impossível mesmo, não é? Se a Terra tivesse 350 bilhões, isso é uma afirmação matemática, não é uma opinião pessoal. Se a Terra tivesse 350 bilhões de habitantes, então nós começaríamos a cogitar de por que que só esse grupo teria essa confirmação. É muito fácil, quando a gente pertence a uma certa religião, a um certo grupo de crença, dizer eu estou certo. É a tendência humana. Nosso grupo está mais certo. E por que houve essa confirmação aqui? Porque nós estamos trabalhando para dizer que todos têm razão, desde que relativizem ao contexto de suas possibilidades de entendimento. Nós vivemos uma era de muita incerteza, de muita angústia, e por isso invocamos aqui a força da transcendentalidade, do plano sublime. Diversas correntes de ciência, nós falamos sobre isso no ano passado, por isso não vamos repetir, corroboram a nossa visão de que sem espiritualidade não pode haver felicidade nem paz. Graças a Deus, Maria Santíssima, o arcanjo búdico Gabriel e a voz da verdade para todos nós, para quem acreditar ou não, nosso Mestre Senhor Jesus. Nós poderíamos abrir uma religião nova, não é? Parece que eu sou meio tolo ou ingênuo de ter um fenômeno desse acontecendo sobre nós. Se a gente não abrir igreja, cobrar 30% de dízimo, o quê? Ou dizer que somos a corrente, a verdade, e que tudo que falamos é verdade, seria fácil, não é? Mas por isso mesmo aconteceu aqui. Para que o endosso sobre a fala do Espírito Eugênio Aspásia, do Espírito Mateus Anacleto, os mestres verdadeiros dessa instituição, eu sou um canal tão só mesmo, ai de mim se não reconhecer, porque o que numa geração é dito como verdadeiro, na outra se nega. Estou muito feliz de estar na presença de mais 6 amigos que farão uso da palavra Deus. Então, saiamos da matemática. Não precisa. Matemática é bobagem. Não é para quê? Prova matemática, não é? Vamos discutir com a matemática. A Terra devia ter 350 bilhões de habitantes. Então, vamos raciocinar em termos filosóficos e o que grandes pensadores disseram no passado sobre Deus. Vou dizer alguns dos meus preferidos e que foi isso autorizado por Eugênia Aspásia. Ela retirou muita coisa. Se é uma palestra que eu tenho alguma ideia, mais ou menos o que eu vou falar no ano, é a aqui da ONU. As outras eu fico completamente solto. Então, alguns eu quis citar lá, não, esse não citei não. Esse aqui, não, só isso aqui. Vamos começar pelo nosso preferido. A contraparte no mundo espiritual da nossa instituição se chama Instituto Voltaire. É uma homenagem àquele que foi chamado de François-Marie Arouet, que nasceu em 1694, quer dizer que viveu entre, né? Em 1778.
Desencarnou, portanto, com 84 anos aproximados. Um homem extraordinário. Me impressionei muito quando eu li pela primeira vez Voltaire, no final da adolescência, entre 16 e 17 anos. Voltaire disse nos pensamentos mais extraordinários, na minha opinião, e dos nossos amigos, sobre Deus. Eu acredito no Deus com todas as letras maiúsculas, que criou os homens, não no Deus que foi criado pelos homens. Aí Deus, com a inicial minúscula e todas as letrinhas minúsculas. Isso resume muita coisa, não é? Há muita gente que é ateia e materialista porque é anticlerical, antidogmática, não quer saber de pregações, de lavagem cerebral, de dogmatismo. E nós estamos em busca disso. A humanidade está desesperada. Estamos com esses problemas de terrorismo gravíssimos. Eles não deverão diminuir, deverão aumentar. Nós do mundo ocidental, nós aqui brasileiros, nos sentimos alinhados com os Estados Unidos, com a Europa. Estamos de luto todos, mas não há perspectiva disso se resolver. Como não é nosso assunto, mas vai se resolver, já está resolvido. A médium Lúcia dos Santos, não por acaso, de uma religião convencional, a Igreja Católica, ou seja, não importa se é de uma religião convencional ou não. Lúcia dos Santos, em Portugal, 1917, há quase 100 anos, portanto, disse, em nome de Maria Santíssima, por fim, meu imaculado coração triunfará. Já triunfou. Resumo muita coisa o que Voltaire disse. Na época em que estava surgindo a ideia do ateísmo e do materialismo, entre os maiores ilustrados da época, entre as pessoas mais cultas e inteligentes, e muita gente boa hoje, quando eu digo muita gente boa, é gente com seu PhD, com seus muitos livros publicados, etc. Moretti que o diga e as demais amigas do meio acadêmico. Quantas ilusões existem em relação a isso? Então, no século XVIII, em massa, vamos dizer, numa pequena elite, vou chamar de massa uma elite, né? As chamadas minorias expressivas. Uma minoria expressiva de pessoas muito ilustradas começou a negar a existência de Deus, porque queria combater os abusos das igrejas. Isso é outra coisa, basicamente da Igreja Católica na época. A Igreja Católica da época, eu não estou falando da Igreja Católica de hoje. Nós éramos a igreja, todos nós, né? Apesar de estarmos ligados de todos os movimentos, inclusive do meio espírita, embora também respeitando todos os movimentos, o espírita, o católico, todos eles. Então, nós partimos, se eu dar um pulo rápido, já que estamos falando, Voltaire, naquela época, conseguiu ter essa visão extraordinária, à frente, muito à frente do seu tempo. Para isso, vamos dar um pulo. Vamos para o século XIX, com Rudolf Otto, que nasceu em 1869 e desencarnou em 1937. Hoje é bem fácil, qualquer coisa vocês vão acessar pela internet, não quero que ninguém cheque isso não. Mas eu sei que qualquer coisa vocês checam na internet e verificam se está tudo certo. Graças a Deus, que tempo bom, não é? Ninguém pode dizer asneira em público porque todo mundo percebe. Porque é fácil acessar, blá, blá, no instante descobre se está certo ou não. Então, ele criou um conceito, uma palavra, usou. Que eu saiba, foi uma palavra apropriada do latim e não propriamente uma palavra que ele fez como neologismo a partir do latim, numinosum, ele disse, para as vivências religiosas que transcendiam o lugar comum das vivências religiosas. Portanto, uma experiência espiritual genuína. Carl Gustav Jung, 1875-1961, o psiquiatra, psicanalista, psicólogo suíço, numa famigeradíssima, muito famosa, tendo cuidado que está sendo traduzido, né, devagar, pela primeira vez, né, por uma ilustre acadêmica na área de tradução, disse numa muito famosa entrevista para a BBC de Londres, em 1959, que bênção, está acessível na internet. Tivemos a oportunidade desse homem octogenário ainda ser entrevistado em vida física sobre se ele acreditava ou não na existência de Deus. Aí a resposta de Carl Gustav Jung: I do not believe, I know. De forma bem assim, categórica.
dá para ver se é aquele velhinho, um ancião sábio, né? Todo fofinho, mais do que eu, cheio de pelanquinha, né? Que dá um ar de segurança, não é? Para pessoas que passam a vida inteira trabalhando com o saber na terceira idade, se não estiverem com doenças neurológicas, né? Maravilhoso. Algo muito parecido com o que disse no século anterior, porque apesar dele nascer no final do século XIX, ele não era um homem do século XIX, ele viveu na metade, durante quase toda a sua vida, no século XX. O entomologista, é isso mesmo, estudioso de inseto. Entomologista francês Jean-Henri Fabre, 1823-1915, afirmou assim, naquela época, aí já no ápice do materialismo científico mesmo, quando nos meios científicos, Augusto Comte, blá blá blá, no meião do século XIX, ele disse: eu não acredito em Deus, eu o vejo, eu vejo Deus. Bem parecido com o que Jung falou no século seguinte. Mas eu estou insatisfeito, eu tenho que citar mais 2 autores especiais, na minha opinião. Um que é tido até hoje como um dos maiores gênios de todos os tempos. E se fosse dizer gênios específicos da ciência, talvez seja o maior até hoje. Albert Einstein. Quase uma unanimidade. 1879, 1955, já septuagenário, se eu não me engano, foi no aniversário de 70 anos. Um jornalista, cheio de bossa, se aproximou. Agora eu vou arrancar a afirmação final, o golpe de misericórdia, essa expressão vem no francês, para aqueles bobos que acreditam em Deus e espiritualidade. Você acredita que Deus existe? Ele disse: não só acredito na existência de Deus, mas de um Deus pessoal. Albert Einstein disse isso. Seguindo, por fim, ao meu último autor, dos meus preferidos na adolescência, foi uma ponta de luz na escuridão, porque eu tinha acabado de ler Sartre, que devia ser proibido para adolescentes. É pior, muito pior do que pornografia. Desculpem os que sejam amantes do existencialismo, mas Jean-Paul Sartre devia ser proibido para maiores, menores de quem tenha juízo, não é? Como é que se mede? Juízo como psicologia, maturidade psicológica, maturidade espiritual, como é que é isso aí? Inteligência de verdade, porque tem gente que julga que ser inteligente é negar o piso básico da realidade. Então, René Descartes, no clássico Discurso do Método de 1637, foi quando ele publicou, com a sua versão latina do nome, vejam quando esse homem viveu. Entre 1596 e 1650. Essa questão das datas é importante para a gente se localizar, não é? Início do século XVII, o ápice da escolástica, um horror de ignorância, de posturas catequéticas das religiões, de completa prisão do conhecimento nas bibliotecas secretas da igreja. Lembrando, é da igreja histórica, não é a igreja de hoje, esqueçamos. Quando a gente fala da igreja, tem gente que confunde também, não é? Nós não somos da igreja católica, nem de uma delas, mas temos que ter essa perspectiva. Ele começou, agora tenho só uma dúvida, foram 2 livros que ele publicou em 1637. Quando eu estava alguns dias, fazendo a lembrança desses nomes, eu tive dúvida se eu li em A Geometria ou Discurso do Método. Eu tenho citado que tem sido em Discurso do Método. Eu acho que foi em O Discurso do Método ou O Discurso sobre o Método. Ambos foram publicados em 1637. E o fato é que, depois daquele famoso cogito ergo sum, penso logo existo, né? Que todo mundo conhece, essa frase famosa de Descartes, ele resolveu partir, porque o princípio dele foi criar a dúvida metódica. Vou duvidar de todas as afirmações categóricas até hoje. Nada existe. Vamos fazer de conta que tudo que foi afirmado como verdadeiro não é verdadeiro. Eu tenho que duvidar de tudo. A dúvida metódica. Mas não é a dúvida para ficar duvidando. Tem gente que acha que também ser inteligente é duvidar o tempo inteiro. Duvidar o tempo inteiro é estupidez. Duvidar o tempo inteiro é relativismo cínico. Duvidar o tempo inteiro é esconder que tem razões para querer duvidar sempre. É suspeita, é falta de caráter.
Que interessante, não é? Vamos desenvolver senso crítico. Ótimo. Para enxergarmos com clareza as coisas, onde está um pouco mais o bem, um pouco mais o mal, e fazermos nossas escolhas. Então, René Descartes, depois do Cogito ergo sum, pegou, olhem que coisa simples e só os gênios conseguem fazer. Com graças, onde ele estiver, seja abençoado, que me salvou numa crise forte na adolescência. Caiu isso nas minhas mãos. Pedi a distância. Na época, numa capital do Nordeste, a gente não tinha internet. Houve um tempo, os mais jovens, em que não existia internet, viu? A gente ia para a biblioteca da principal biblioteca da capital, uma capital de estado do Nordeste brasileiro. A gente escrafunchava em todas as gôndolas e não tinha nada, era do que a gente precisava. Mas já havia pedido por reembolso postal, então pedi o discurso do método à distância. E meu pai biológico, felizmente, era um homem que, se eu disser, ele podia estar apertado com força, quero comprar esses livros, mande buscar. Aí veio o discurso do método. Veio também o livro de Sartre, junto, no meio desse pacote. Então, ele pega um ente matemático, a esfera. Um ente, isso é uma abstração, não é? Um ente matemático, a esfera. Para um matemático, isso é fácil de dizer. Eu vou só afirmar, e vocês podem depois aprofundar, quem tiver interesse, quem gostar de matemática. Ele é um ente, a esfera é um ente matemático perfeito, sob todos os ângulos de observação. Vou ficar por aqui. Chamemos um matemático para explicar por que é um ente matemático perfeito, mas por todos os ângulos de observação. A esfera é um ente matemático perfeito. A partir disso, ele se perguntou, vejam só que raciocínio simples e que só um gênio pode produzir. Se existe um ente que seja perfeito, que qualifique, se existe a qualificação de que algo possa ser perfeito, existe a perfeição. E a perfeição é absoluto. A perfeição é Deus. Só analisando uma esfera. E tem gente que se mergulha em raciocínios confusos, confunde os outros e diz que não sei, não existe, não... Precisa fazer terapia. Tem problemas a resolver. Está com problema com a figura de pai, como diz Freud, que a religião é uma questão com a figura do pai, então vai resolver suas questões. Não necessariamente pai biológico, pode ter sido com pai biológico, mas com figuras paternas, professores, de atitude muito dominante, opressiva, mas um tio, um avô, etc. A própria pessoa, nas próprias mulheres, o ânimo, a presença masculina no interior das mulheres, etc, etc, etc. Os chineses, no taoísmo, criado pelo extraordinário Cristo ou Buda Lao Tse, falam de algo incompreensível, ou que, creio que, não sei se a pronúncia está correta, Wei, Wu Wei, a ação da não ação. Vou colocar, vocês vão ver essa palavra fica feia, mas que caramba, vou usar a palavra do Rio, caramba, o que é isso? Que caraca, pronto, que caraca é isso? Isso é uma palavra pesada, né? Que caraca é isso, não é? Ação, não é não ação. Ação da não ação. Ficar inerte é ser irresponsável. Nós precisamos, como em breve Leilani fará a leitura, Leilani Ramos, que foi uma das palestrantes das edições anteriores, que é PhD em Linguística, ela vai trazer uma fala dos espíritos guias da casa que diz que a graça só deve entrar onde não exista espaço à responsabilidade individual. Então, a ação da não ação é se posicionar, fazer a escolha de não agir. Então, isso é uma decisão pessoal. Isso implica a responsabilidade. Não agir quando é hora de não agir. Não é ficar negligente, não é ser preguiçoso ou covarde. Há pessoas que passam por serenas e são indiferentes. Há pessoas que passam por calmas e elas são covardes. Simplesmente estão fugindo de tomar decisões difíceis. A decisão de agir por não agir é quando o ego pede, pegue fogo, não. Ou então o ego pede, cale, deixe de ser bobo, deixe de ser boba. O que você vai ganhar com isso? Aí a gente fala. Porque a voz da consciência, não importa o que se considere seja isso,
os estratos mais nobres da neurofisiologia cerebral. Para os neurocientistas da linha da neuroteologia, falamos no ano passado, não vou entrar em detalhes sobre isso. Vou ficar mais no campo das grandes tradições espirituais do passado. Alguns autores propuseram que nós deveríamos ver Deus como uma figura feminina, Sofia, uma pneuma, do grego pneuma é espírito, pneuma é ar, pneuma é Deus, mas uma pneuma de natureza feminina, lembrando o que em latim se chama de sapientia Dei, a sabedoria de Deus. É interessante a sabedoria ser feminina, ou apresentada dessa forma. Se nós buscarmos Deus não como aquele, a gente imagina logo, né? Inconscientemente fica aquela imagem, Deus de o velhinho de barbas brancas. Isso é uma forma de ir contra a carochinha, a pessoa precisa ver Deus assim. Ou então, Jesus é Deus. Né? Algumas pessoas precisam ver Jesus como Deus. É melhor que vejam, tão longe de entenderem Jesus. Aí fica mais respeitoso, tá bom, vá, fique de joelhos, porque se não ficar para o nível da pessoa, se ela ficar de pé, e disser que Jesus é um ser humano, diz asneira como, mas Jesus desceu da cruz, foi transar com Madalena que ele não segurou o negócio. Que perdeu uma excelente oportunidade de ficar calado. Né? Novidade, que bobagem, que tolice. Não necessariamente a vida sexual é algo tão normal como a vida alimentar, a vida de sono. É um aspecto fisiológico. Mas existem seres que não são seres humanos, embora raríssimos, como Jesus foi, que utilizam corpos humanos, que nós chamamos, de acordo com as correntes, Cristos, Budas, né, os avatares para o pessoal do Oriente Meridional, na Índia, etc. Eles acham isso super normal. Chega para um hindu e diz, Jesus era Deus. Sim, foi um dos deuses, um dos avatares encarnados. Eu vejo mais como simbólico. Por exemplo, Chico Xavier, na minha opinião, foi um avatar. Não era uma figura divina, não era Deus em pessoa encarnado. Nem era, para a visão clássica, não era uma pessoa santa. Então, o que é ser santo, gente? Não era um iluminado? E o que é ser iluminado? Há evidências fortíssimas de que Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, o grande médium brasileiro, aí todo mundo sabe, 1910, 2002, foi, há quem diga que 1909, viu? Uma controvérsia, mas só vi em 2 autores. Bobagem. 1910 a 2002, se é o formal, que foi a presença, a voz de Deus na Terra para o século XX. Eu tive a oportunidade de vê-lo apenas 2 vezes fisicamente nessa encarnação. E o impulso era, e com a segunda vez com alguns de vocês, Cris, Aninha, Lili, quem mais aqui estava comigo nessa viagem? Laísa, o impulso, Maria José, mais alguém? Então, o impulso era de genuflexão imediata. Não significa que a gente deve ficar de joelhos, isso é bobagem, eles não querem. Os seres superiores não querem submeter ninguém, eles querem libertar. Mas é o natural impulso de respeito, de reverência a alguém que, meu Deus do céu, é um ancião e nós somos bebês. É um espírito muito mais velho, está muito mais à frente, só tem a ensinar. Bobo eu se eu não considerar superior, porque eu aprendo mais. Se eu fico querendo ser melhor do que o outro, estúpido eu aprendo menos. Imaginemos, vários aqui são professores universitários, inclusive as menininhas que não parecem ser professoras, né? Aí chegaram na alfândega, você parece muito novinha para ser fisioterapeuta. Engraçado, a moça já está no PhD, está fazendo o seu doutorado, pois bem, né? As aparências enganam. Então, vocês... chega uma criancinha, já imaginou uma criancinha de 6 anos, chega em sala de aula, e aí, de um professor, uma professora, e estão lá as garatujas. Vamos imaginar, para uma criança são garatujas, de matemática avançada, um professor de, por exemplo, a ciência da complexidade, uma das áreas mais avançadas da matemática. São incompreensíveis para quem não conhece matemática avançada. Então, não acredito, não. Não vou fazer uma criança de 5 anos, um rapazinho, uma moça de 10, 14. Mas quanta bobagem está escrita aí? Porque a pessoa não entende, então é bobagem?
quantas pessoas passam por ridículo sem perceber, questionando o que não estudaram antes. Vocês já viram quem são os grandes proponentes do ateísmo e do materialismo? Eu quero perguntar a vocês, vejam se existem entre eles estudiosos de parapsicologia, sejam estudiosos autodidatas ou grandes acadêmicos, de parapsicologia, de teologia, de psicologia transpessoal, de psicologia junguiana. Vamos imaginar se são grandes antropólogos que estudam os fenômenos de xamanismo. Nenhum deles. Silêncio. Quem anda abrindo a boca para usar seus títulos para dizer que Deus não existe são pessoas de áreas que não estudam os fenômenos espirituais. Estão sendo irresponsáveis com seus próprios títulos. Estão sendo presunçosos. Estão ferindo a ética. Vocês conseguem imaginar uma pessoa que seja, vamos dizer, Moretti K. de farmacologia, Gisélia K. de geografia. Então, Gisélia resolve dizer, eu que tenho PhD em geografia, digo que Moretti acabou dizendo asneiras sobre farmacologia. Ou então, Leilani, que é PhD em linguística, dizer que quem? Vamos diminuir. Raulzinho, coitado que não tem PhD. É só um crânio na área de cirurgia. Daí, estou todo furadinho aqui, que ele me retirou a vesícula. Fui em paz, seguro, né? Quase não voltava. E tomou um susto, bichinho, porque eu estava querendo ir no... Eu disse, eu só vou quando eu souber que eu volto, que eu estou querendo voltar, senão não vou para essa cirurgia. Então, eu não acho, Raul, que o que você está fazendo aí seja correto, etc. É assim que são os ateus. Observem. Tem gente que perde uma excelente oportunidade de ficar calada. Em massa. É uma seita. É uma seita. As pessoas podem ter suas opiniões. Guarde para si, para não passar vergonha, porque tem gente que conhece mais que você nessa área e vai ver o quão ridículo ou ridícula você está sendo com essas suas opiniões. Interessante isso, né? Voltando. No sânscrito existe uma palavra sunyata. Voltando mais uma vez àquela perspectiva de vazio que nós discordamos aqui no Ocidente, mas que eles apresentam lá como muito verdadeira. Absoluto vazio. Ser o estado mais elevado de consciência. Então lá, nesse estado de vazio absoluto, a pessoa encontraria Nirvana, dos budistas, Narodi, Samadhi. Para que isso, gente? Com todo o respeito que os orientais merecem. Eu creio que os Budas e os Cristos e os iluminados de lá não concordam com essa visão, assim como clérigos daqui estão dizendo asneira. Religiosos daqui do Ocidente estão dizendo asneira. Nós não temos que matar o desejo, nós temos que orientá-los, os desejos, para níveis mais altos de expressão, sublimá-los. Como Freud falou isso, sublimar os desejos, torná-los mais refinados. Administrar a própria casa mental, orquestrar os feixes psíquicos que nos compõem a personalidade, o modo de ser. Então, se nós apresentamos para nós mesmos esse nível de maturidade, Allan Kardec chamava isso maturidade do senso moral. Pessoas inteligentíssimas, informadíssimas, ingênuas, emocionalmente são crianças. E às vezes adolescentes ou pessoas em adultidade jovem têm atitudes de tal modo perspicazes que nós percebemos anciães nessas pessoas. Nós temos que ter cuidado mais uma vez. Vou repetir. Nossa tendência é o nosso grupo é mais inteligente, mais esperto, mais sábio. Nós sabemos, eles não. Pobre coitado, é o pobre coitada. Porque aqui, porque ali. Então, em alguns ambientes, os religiosos falam assim, já começam a julgar que estão santos antes da hora. E as perversões religiosas, não só do passado, de hoje. Daqui a mais 50 anos, o que é tido como perversão? Agora, como será visto daqui a 50 anos? Nossas opiniões mais vanguardistas de hoje,
como serão vistas daqui a 100 anos. Há 30 anos, se alguém abrisse a boca para dizer que uma moça não estaria com sua honestidade ou seu caráter questionados se ela tivesse intercurso sexual com o namorado, 30, 40, 50 anos, há regiões da Terra que ainda propõem isso como um fato. Tão pouco tempo. Até hoje, nós sofremos, no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo ocidental inteiro, uma discriminação bárbara, incompreensível com pessoas que têm mais melanina na pele. Vocês veem as estatísticas de morte de negros apenas por serem negros. Isto é bárbaro, inexplicável, injustificável. Da mesma sorte, a homossexualidade, idem. Kardec, e olhe que nós nem somos kardecistas, dizia: a ciência deve ser seguida. Abandone-se o que esteja contrário à ciência no momento em que a ciência afirmar alguma coisa. Em 1973, a Associação Psiquiátrica Norte-Americana, uma instituição seríssima, acompanhada depois por todo tipo de instituição que vocês imaginem, Conselho Federal de Medicina no Brasil, de Psicologia no Brasil, Associação Médica Brasileira, a própria ONU, a OMS, que a homossexualidade não é um distúrbio. E, no entanto, as pessoas perseguem seus filhos e filhas dentro de casa, enlouquecendo crianças, desde cedo, negando-lhes o direito de existirem, por terem inclinações ou orientação sexual diferente. É porque está na Bíblia, porque está na Bíblia um monte de coisa. Escravidão é permitida na Bíblia. Cuidemos com as opiniões de religiosos. Estou falando aqui como religioso, entre aspas, um líder espiritual, com o endosso das não-mortes. Agucemos o nosso senso crítico e usemos a nossa consciência. Seguindo, tá bom, porque o assunto fica tão sério, né? Os israelitas antigos tinham uma figura, os estudos de Jung são assustadores, eu não sei até onde eu indico a vocês ou não estudar o que Jung falou. Toramaico Yahvé, eu sou o que sou. Quem é você? Eu sou o que sou. Isso é muito profundo e pode soar a fala de um adolescente rebelde, né? Eu sou o que sou. É uma antinomia, é uma estrutura tão dinâmica e contraditória dentro de si que gerou uma força de criatividade e destruição gigantes. E é um ser que representa Deus. No plano arquetípico, Yahvé. Está na Bíblia, não só dos judeus, isso é dos antigos israelitas, mas está na parte da Bíblia que é seguida pelo pessoal do Islã, eles são os textos de Moisés, pelo pessoal do cristianismo, nós somos cristãos, apesar de sermos ligados às religiões, pelos judeus atuais. Se nós formos ler, se alguém quiser ter uma ideia do que eu estou falando, leia o livro de Jó. É para a gente abandonar a ideia de que Deus existe, se a gente for levar ao pé da letra. A Bíblia não pode e nada pode ser lido ou interpretado literalmente, a não ser que a gente esteja com más intenções. Pega esse trecho da Bíblia ou do Corão e fala o que eu quiser. Se nós tiramos seu princípio de linguística, se nós tiramos de contexto uma frase, nós destruímos o texto. Tirou de contexto. Nós podemos ser antiéticos, imorais, injustos, criminosos e sacrílegos se pegarmos trechos de qualquer livro e apresentarmos. Foi Deus quem disse. Quem é a pessoa para falar em nome de Deus? Quem é você? A gente pode dizer, para falar em nome de Deus. Nossa consciência, a consciência de cada criatura que tem que avaliar. Mas está em tal livro mediúnico. Kardec disse no livro dos médiuns. Todos os médiuns recebem nos seus guias espirituais adaptações dos textos que contornam os preconceitos dos médiuns. Chico Xavier disse, falei que era um avatar, todos os médiuns cometem erros. Eu também os cometo. E foi interrogado pela Folha Espírita de São Paulo em 1977 sobre Cartas de uma Morta, um livro que me impressionou negativamente quando eu li, sobre as figuras monstruosas, materiais que habitariam Saturno,
assim mesmo, e ele disse, falha de filtragem mediúnica, com essa tranquilidade. Errei. Então a gente deve dizer, mas porque Chico falou, mas atenção, Chico não disse que era para seguir ao pé da letra o que ele falou. Nenhuma pessoa lúcida, decente, diga, faça o que eu disser e ponto final. Isso é inconsciente, isso é imoral, isso é irresponsável, até como profissional, quanto mais como um religioso ou uma pessoa que indique caminhos espirituais. Vamos passar para o Islã. A gente está atacando internamente até, isso é coisa do Islã, são os muçulmanos. Não são. O problema do terror é muito mais complexo. A miséria, a injustiça social em relação a essa falta de multilateralidade nas estruturas de poder que, graças a Deus, uma instituição como essa representa. Aqui é um templo do humanismo. Aqui é o berço, na fala do Espírito Eugênio Aspásia, aqui é o berço, é a semente ou é o útero donde promanará no futuro o parlamento da Terra. A direção mesmo, o governo da Terra. A Terra terá um governo único, mas com respeito às direções, os governos distritais, municipais, de pequenas comunidades. As nações no meio, vários autores comentam sobre isso também, não só o Espírito de Aspásia, que isso deverá acontecer. Mas que coisa linda, o pessoal do Islã. Durante 5 vezes ao dia se volta, como creio que todos saibam disso, para Meca e fazem a sua prece. Se houver na região um minarete, sobe o muezim e faz o salá, o chamado brado, tem um tom melancólico, místico e mágico, aquele chamado para que todos orem e se curvem diante de Deus. O problema é se curvar demais e não diante de Deus, mas diante de uma interpretação do que Deus queira. Só a consciência, repito, isso parece, perdoem, reiterar, só a voz da consciência, não voz do ego, não do moralismo introjetado, meu pai disse, no meu ambiente as pessoas criticam quem fala assim, quem pensa assim, isso não pega bem, isso não é bem visto, isso não tem nada a ver com a consciência. Um dos nossos dramas da condição humana é o que é realmente a voz da minha consciência. E quem de sã consciência pode dizer com muita segurança, estou ouvindo a voz da minha consciência. Misturamos sempre. Não tem jeito, é a condição humana. Problemas cognitivos, nós não somos Deus. Vamos entender Deus quando nos aproximarmos desse nível evolutivo, século sobre século, milênio sobre milênio, seguindo nessa direção. Temos que le lieu secret du corps, falam os franceses, os lugares secretos do coração, o sentimento de dever cumprido, sentimento de paz, aquilo que seria femme inspiratrice, a musa inspiradora, aproximadamente, joie de vivre, alegria de viver, o entusiasmo, o ânimo. Estou animado, estou com alma, estou entusiasmado, estou com Deus, a origem grega da palavra, estou com Deus. Ou como disse Joseph Campbell entre 1904 e 1987, follow your bliss. Your bliss. A gente não tem tradução em português. O que é bliss? Não é bless, que é a bênção. Desculpem minha fonética horrorosa de inglês. Não é bênção. Não é felicidade propriamente. A Eugênia diz, é a bem-aventurança que está nos textos evangélicos. Ou então, felicidade hífen paz, ou paz hífen felicidade. Seguir o que nós sabemos que nos torna. O mitólogo norte-americano trouxe livros muito bons dele sobre isso, que nos chamam a atenção para a necessidade, só assim seremos plenos. Só assim seremos felizes. Lucien Lévy-Bruhl, que viveu entre 1857 e 1939, criou no século passado, depois abandonou no final da vida, a expressão participation mystique para situações pré-lógicas, aquela coisa da tribo. Todo mundo lá em torno da fogueira, das épocas tribais da humanidade.
Não vamos pensar em culturas e em etnias, mas o nosso passado. Todavia, essa experiência, lembremos de Hegel, o filósofo alemão. Nós começamos com a tese, depois fazemos a antítese, depois surge uma síntese, que é uma tese, que se transforma numa tese, e assim em espirais dialéticas infinitas, a níveis cada vez mais complexos e profundos de entendimento da realidade. Nós vamos viver de novo uma participação mystique. Jesus falou de ser um com o Pai e queria que todos fôssemos um. É algo inacessível para a gente, isso é um nível místico dificílimo de compreender. Mas nós vamos chegar lá. Vamos começar com a fraternidade, com a amizade, as famílias espirituais, para que nós entendamos esse summum bonum, a suma bondade. Como é que a gente vai entender Deus como suma bondade, como infinita bondade, com tanta miséria acontecendo? É porque a gente não pode simplesmente reduzir o ens realissimum, a realidade por excelência. A física quântica está afirmando isso. A base da realidade não é o que nós tocamos. A gente toca, não é? Físico, rígido, eu vejo, eu toco. E a física afirma, isso não existe. Isso é ilusório. Então, o ens realíssimo, o ser realíssimo, eu traduzi a participação mística, a participação mística, né? Todas as expressões foram traduzidas, né? Eu estou voltando um pouquinho agora, eu estava semiconsciente, me perdoem. Coisa de médium ainda mais cansado. Não é correto, foi uma falha mesmo. Se tiver alguma expressão que eu passar sem traduzir, vocês falem, viu? Essa entidade tão real é a base da realidade. Jung falava, veja que interessante, a visão bem lógica de Jung. Nós achamos que a realidade física é o primeiro nível da realidade. Não, é secundária. A percepção, o que a gente vê fisicamente é uma realidade secundária. Porque são os sentidos que estão vendo. Eugênia diz, não, tem 3 níveis. O nível psíquico é o secundário. O físico é terciário, se pudéssemos dizer terciário. O primeiro é o espiritual. Inefabile, traduzido para o latim, dos gregos que falavam que Deus era inefável. O incognoscível, que não se pode conhecer. Para que nós possamos fazer como havia uma tradição na Idade Média, memento mori. Aí se colocava essa frase, alguns colocavam uma caveira, lembre-se da morte. Aí fica difícil a gente negar a essência de Deus, da espiritualidade, porque a gente vai transferir para outras coisas. E como é que a gente vai entender essa ambiguidade? Não é? Deus tem que existir, tem que ser bom, mas há vulcões, há terremotos. Porque Deus assimila tudo isso. Permite que tudo isso exista como estímulo à nossa evolução. Complexio oppositorum, ou seja, a combinação, a conjugação de pares de opostos. Nós temos infinitos pares de opostos integrados que fazem a coniunctio oppositorum, a de fato união dos opostos. Se nós tivermos essa visão, a gente quer ver Deus, Jesus, por exemplo, como representação de voz de Deus para todos nós. O que tem gente dizendo que Jesus quer que todo mundo seja meigo. Não vou dizer amável não, meigo. Voz mansa. Perdoar como sendo abaixar a cabeça. Essas pessoas não leram os evangelhos. Nem os 4 evangelhos. Vamos fazer o seguinte, para a gente ser cristão, temos que ler os 4 evangelhos clássicos. Não ficarmos só com réplicas ou reproduções da opinião de autores quaisquer que sejam. Vamos começar com os clássicos. Jesus era um homem muito duro e muito amoroso. Quem disse que essa é verdade? Morte. Não mortes, não é? Todos vamos desencarnar, todos vamos falecer, vamos morrer. Graças a Deus eu estou na fila, quero ser um dos primeiros. Para sair desse ambiente de confusão, de loucura, de ambiguidades, de injustiças, de ingratidões, de projeções, etc, etc. Com fé em Deus, vamos todos sair daqui. Corpo físico pesado, não sou eu que sou pesado, obeso não, mas o cérebro é pesado. A gente pensa com dificuldade. A gente canaliza os espíritos que realmente têm nível com dificuldade.
porque o cérebro oferece resistência aos fenômenos espirituais mais altos. Então, o que nós vamos fazer, se não aceitar que tudo isso é para o nosso bem? Nossa cultura é muito hedonista. A gente não é educado na infância aí, aceite a dor. Eu não quero estudar agora, eu quero ir para a escola, eu quero ir para o recreio, eu quero brincar, quero videogame, quero o celular, né? Tem adultos que não se controlam. A pessoa se revela no nível da ideia, o nível da cabeça dela, né? Uma pessoa que vai para o cinema, aí liga o celular ou vai para qualquer lugar, aí liga. Às vezes é porque a pessoa quer dar uma importância, que não está dando importância ao que a pessoa está dizendo. Não devia estar em lugar ou sair do lugar, né? É imaturidade. Pessoas que são acostumadas a jogos de sedução. Fazer isso, eu desprezo porque a pessoa me dá atenção. Aí se a pessoa tem maturidade e tem alto valor, a gente passa por ridículo sem perceber. A gente passa por ridículo muitas vezes sem notar o quanto a gente está sendo desprezado pelas pessoas que seriam as nossas melhores amigas, as pessoas de maior valor. Isso é tão comum. E que a gente valoriza? Quem nos elogia, quem diz o que a gente quer ouvir, quem sustenta nossas ilusões, nossas vaidades vãs, nossas estupidezes, nossas mesquinharias e nossas perversidades. Essas pessoas são vistas, são aplaudidas. Mesmo que estejam de cima de púlpitos religiosos, políticos, a terra está cheia dessas pessoas. Não é verdade? Então fiquemos atentos, porque a voz da verdade, Jesus, por exemplo, voltando a Jesus, chega Maria Santíssima com os irmãos que talvez fossem primos por uma questão de tradução de Jesus. Olha, sua mãe está aí fora com os seus irmãos. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Que a gente consegue imaginar, né? Não aguente a sua cruz em casa, mas a cruz é enfrentar as pessoas que acham que você tem que seguir aquele padrão. Nós sabemos, no fundo da consciência, quando temos que aguentar alguma coisa, e quando é hora de aguentar coisa nenhuma, e sim de levantar dedo em riste, ser firme com as pessoas e não se preocupar em corresponder às expectativas de quem quer que seja. Porque acontece? As pessoas que não prestam se afastam. E as pessoas que se respeitam, nos respeitam e ficam. Quase sempre nós reproduzimos padrões para receber afeto, para receber aprovação das pessoas. É instintivo, não é só um adolescente ou criança que faz isso, não. Adultos fazem isso. O que acontece quando uma pessoa diz: vou mudar de curso universitário porque eu quero vou seguir tal carreira profissional. Vou respeitar a minha orientação sexual. Vou reconhecer que sofro preconceitos porque sou homossexual, porque sou mulher, porque sou negro, o que for. Essa pessoa vai espantar vários hipócritas disfarçados de amigos em suas vidas e vai atrair os verdadeiros irmãos do Espírito, as verdadeiras irmãs do Espírito. É o maior presente que a gente pode se dar. Essa autenticidade que Jesus pediu. Que seu sim seja sim, que seu não seja não. Maravilhoso, é libertador isso, não é? Quantas e quantas vezes nós vamos ver? Qual é a pessoa que é aplaudida? É o homossexual enrustido que diz que sublimou tudo e vive para a espiritualidade. Mentiroso, mas é uma mentira linda, aí as pessoas aplaudem. O que é que Chico Xavier falou? Sou uma mulher num corpo de homem, mas não fez sexo. Posso garantir a vocês. Que bobagem, né? Não precisava dizer isso, né? Não precisaria dizer isso, né, gente? Demais, né? Mas tudo bem. Mas ele não disse, eu não sou homossexual. Ele dizia que era um transgênero. Uma mulher num corpo de homem, uma senhora digníssima, santíssima, num corpo de homem. Que interessante isso, né? E nós imaginamos, sublimou tudo. Ele disse, não, foi muito difícil. Na época dele. Então fiquemos atentos, que nós costumamos prestigiar a mentira, ou a mentira mais conveniente. A gente quer religião como ir ao supermercado e pegar o que mais nos interessa e nos convém. Isso aqui não gostei, isso aqui falo que não me agrada, isso aqui... essa pessoa é louca. Já viram a história da raposa das uvas? A pessoa quer pegar as uvas.
Se as uvas forem dessas, ficar muito íntima, se essa pessoa fizer tudo que ela gosta, eu fico o melhor amigo dessa pessoa. Mas se essa pessoa não me trata exatamente como eu acho que devo ser tratado, com uma excelência, porque eu me acho o máximo, então, essa pessoa não presta não. Arranjo todas as desculpas possíveis para dizer que a pessoa não serve e nós jogamos fora junto. Aqui em inglês fala muito. Jogar o bebê fora junto com a água da banheira. Agora vocês sabem por que a origem disso? É porque se tinha pouca água, dava-se banho em todo mundo, começando do pai da família. No sábado, era uma vez na semana, pouca água, então o pai era o primeiro a tomar banho. Depois a mãe, claro, pai de família, o primeiro a usar água limpa. Depois a mãe, depois os filhos mais velhos, eram vários filhos, né? Imagine a sujeirinha das crianças daquela época. E o bebê, com o sistema imunológico mais frágil, tudo que a gente sabe que é um absurdo, tomava o banho com a água suja de todo mundo. Então surgiu essa expressão, que é muito comum no inglês e que se espalhou. Cuidado para não jogar fora essa água com o bebê, porque está tão sujo que não se vê mais água suja e o bebê dentro. O bebê é a criança interior. O nosso lado puro, muito pouco acessível a nós. Porque pode ser não a parte mimosa, não a parte manhosa, não é? Quando eu falei de sedução, se usa sedução de todas as formas. Sedução não é só sexo sexual, não. Sedução é entre amigos, no ambiente de trabalho. Não é a parte de vou fazer um jogo para conseguir o que eu quero, mas sim valorizarmos plenamente os aspectos mais autênticos de nós mesmos. As crianças, Jesus disse que nós deveríamos nos assemelhar a crianças. Se nós fizermos isso, vamos viver a religião como religere, reler, examinar de novo, e não como religare. Religar o que é que, gente? Foram os patriarcas da igreja primitiva que puseram isso de religar. Eu religo você a Deus. Você está desligado de Deus. Vem cá, eu vou salvar você. Vou tocar fogo nessa aqui, coitada, porque ou é muito bonita, ou então você é muito feia, queima, né? Eram mulheres, né? Os caras com as suas perversões. É fácil hoje a gente olhar para trás e achar um absurdo isso. Nós estamos no século XXI. Meu Deus, queimaram pessoas por causa disso. Vou salvar sua alma. E quem disse que alguns não eram sinceros? Vou botar você em óleo fervente, minha irmã. Melhor que o seu corpo sofra para salvar sua alma. Eles acreditavam naquilo. E tinha perversões também. Quem disse que hoje não temos nossas perversões? Quem mais estará com perversões? Quem mais estará errado, com mais desses erros? E quem mais estará com acertos? Por uma questão muito lógica, psicológica, está mais errado quem tem certeza de que está certo. Aquelas pessoas que dizem, por exemplo, nem discutem. Irmã, vamos orar por nosso irmão obsidiado. Para o meio espírita kardecista. Então, na igreja católica, vamos orar porque vai para o fogo do inferno. Porque nós estamos salvos e os outros não são de Jesus. Quem sou eu para dizer quem é de Jesus ou não é de Jesus? Quem a pessoa está pensando que é? Ai dos escribas e fariseus. Jesus disse, ai, hipócritas, sepulcros caiados, brancos por fora, cheios de podridão e rapina por dentro. Os religiosos. Posso falar que é a minha turma, não é? Os religiosos. Aqueles que se colocam como pessoas especiais e puras demais para avaliar, julgar os outros. Realmente, deveríamos todos colocar na consciência de cada um a avaliação do melhor para si. E não dizer, não, mas não fui eu quem disse, está na Bíblia, foi Deus quem disse. Sua interpretação, seu mentiroso, sua mentirosa, seu desonesto, sua desonesta. Não, mas está em tal obra, de tal médium. Você está interpretando e você não sabe o que o médium quis dizer. Os mesmos livros, ou o espírito ainda mais. Quantas interferências, quantas camadas. Nós vamos dar contas lá, é pelo que nós pudermos fazer. Religere, que significa examinar detidamente, com cuidado, é o verdadeiro caminho da religião. Não religare,
Tudo bem religar Deus à criatura, nós com nós mesmos? Ótimo. Como? Lucidez. Jesus fala de vigiai e orai para não cair em tentação. É mais, é olhai, vigiai e orai. Se não me engano, em Marcos somente aparece isso. Então vejam, vigiemos o nosso ego. Oremos invocando o nosso anjo interior, muito dormente, anestesiado. E assim tenhamos cuidado para não cairmos na tentação da sombra, da escuridão e das falhas que habitam o nosso próprio interior. Onde está o demônio? Onde está o mal? Em nós mesmos. Nós sintonizamos com o que quisermos. É difícil assumir plena responsabilidade por si, mas esse é o caminho da verdadeira felicitas, fé legítima, felicidade. Se não tomarmos essa rota, tomaremos a rota da infelicidade, o vazio. Temos regiões no cérebro especificamente projetadas, não importando o nome que se dê a isso, para a experiência devocional de adoração. É essa experiência religere, de vivermos o contato da adoração, a devoção com o divino. Felizes nós que temos, todos que estamos aqui somos felizes assim. Já começamos a buscar, que busquemos com mais afinco, porque eles, vamos encerrando a minha fala nesse momento, para passar aos amigos, realmente chegando a 1 hora, que era o meu limite nesse momento. Elas e eles estão aqui. Dou meu testemunho como médium, mas também como estudioso do assunto há 3 décadas. Elas e eles estão aqui. Grandes pais, patriarcas do plano sublime, grandes mães santas, estão aqui entre nós. E são acessíveis, se não assim próximos, espacialmente, assim próximos, à distância. Hoje é fácil, a gente tem o celular, é fácil compreender. Pelo coração, invocação sincera, pela intenção sincera de fazer o bem, não importando como pareçamos por fora. Se houver intenção sincera, não adianta mascarar isso por dentro, não existe isso. Não existe isso do o vidro fumê, estou com o vidro fumê aqui, eu apronto, ninguém está vendo. Não existe isso. Eu digo uma coisa aqui sorrindo por fora e por dentro sinto outra. É o que eu sinto que define minha linha ou as minhas potenciais linhas de eventos futuros. A física de subpartículas fala de linhas potenciais de futuro. São os meus sentimentos verdadeiros. Em vez de dizer, acredite que você consegue, não, seja que você consegue. Não adianta só mentalizar, nós temos que nos tornar. Se nos tornarmos, poderemos tudo se estivermos com Deus. Muita paz e felicidade para todas e todos. Passo a palavra para a Angela novamente. Eu volto no finalzinho para uma palavra muito rápida. Queremos dar as boas-vindas à senhora Diana Hipólite, representante do Haiti, à Sua Excelência, senhor Hassan Hamid Hassan, representante permanente adjunto da República do Sudão junto à Organização das Nações Unidas, e a senhora Maria Chances, assistente do cônsul no Consulado Geral Venezuela. Para a conclusão deste nosso evento anual na ONU, convidamos a assumir a palavra o nosso líder espiritual, Benjamin Teixeira de Aguiar, para que apresente suas considerações finais. Foi um prazer estar com vocês todos e todas. O assunto espiritualidade é o mais sério de todos, na minha opinião, que permeia todas, acredito que seja a opinião dos mestres e mestras do plano sublime, de vocês também. E nós vemos que o miraculum per gratiam Dei, um milagre por graça de Deus, que é estarmos juntos e buscarmos a felicidade. Como é possível? Vamos aqui invocar a assistência dos bons espíritos, que é um momento místico estarmos aqui. O salto quântico alcança muita gente através das redes sociais, da televisão, mas mais pelas redes sociais hoje. Aqui é pouca gente que é alcançada por hora, por enquanto, mas há algo de místico em estarmos aqui. Alguma semente é deixada aqui também, colaborando com essa semente maior que é a ONU. E cada ano está melhor, não é? Nós temos percebido isso.
Maria Santíssima, Nosso Senhor Jesus e o grande anjo Gabriel, não importando se quem acredita exatamente nisso ou não, os que nos veem no passado, no presente ou no futuro por essa edição dessa conferência, de grupo de conferências, sejam todos abençoados e abençoadas, e que daqui da ONU para o mundo inteiro haja paz, haja harmonia, que Deus nos livre da generalização, da disseminação da tecnologia nuclear para as mãos de terroristas, Não será com violência, a ONU propõe muito isso. Não será com violência que nós vamos resolver essa questão. Não será com bombardeios que nós vamos aplacar o problema do terror. Vai acicatar, vai incentivar, vai estimular. Claro que nós devemos ter polícia, força militar, mas devemos ter distribuição de renda, resolução da fome, da miséria. Só assim, a qualquer momento, a tecnologia nuclear pode chegar nas mãos de quem não deve ter. Ninguém deve ter, mas Deus nos proteja quando isso acontecer. Deus nos proteja disso. Então, que os governantes sejam tocados em suas consciências para verem que não agirem de forma reativa, mas de forma proativa, e alcancemos mais pessoas. Eu vou encerrar por aqui, invocando a graça, a bênção dos Cristos de Deus. Não é brincadeira. Estamos pisando, como disse Moisés, quando estava dentro da sarça ardente, solo sagrado, como disse Judas Tadeu a Jesus: Senhor, de onde foi que tiraste, que vieste se revelar-se a nós, né? O que nós temos de especial? O que eu, como pessoa, tenho de especial? Sinceramente, o que é isso? Meus amigos são pessoas muito leais, amigos especialíssimos, porque também eu sou um filtro bom para quem não presta, não aguenta, sai de perto, não aguenta, porque o negócio é fraterno. Então acaba ficando tanta gente boa, tanta gente forte. Sou cercado de pessoas muito especiais, idealistas, dedicadas, mas também não justifica este fenômeno. É só pesquisar na internet. Não existe, nunca aconteceu na história das religiões. É um fenômeno matematicamente impossível. O Moré está dando abordagem científica, mas eu posso falar como alguém que conhece o assunto religioso. Nunca aconteceu. Andrezinho, mestre em enfermagem, falou recentemente: isso é um fenômeno que vai entrar na história da cristandade. Nunca aconteceu desde a época de Jesus. É uma virada de página. Onde vocês falou, é o início de uma nova era. O quê? Nós não sabemos. Está acontecendo. Só sabemos disso. Está acontecendo. Não importa que chamemos. Vamos ser rigorosos cientificamente. Chame-se Deus. Não é Maria Santíssima. Não é Maria Santíssima, não. Força, mente cósmica. Não interessa esse campo informacional que o pessoal da física quântica chama. Não interessa. É uma inteligência superior, bondosa, mas também, como pais e mães conscientes, disciplinadora. Não é boazinha passando a mão na cabeça. Então que Maria Santíssima, Nosso Senhor Jesus e o grande anjo ilumine cada um dos corações aqui presentes. Nós temos um limite não só nosso de energia e de tempo, mas também da própria organização da casa, desta casa aqui, e para tirarmos uma fotografia de família agora ao final. Um beijo no coração de cada um e cada um de vocês. Obrigado por sua presença e, eventualmente, os que nos estiverem assistindo à distância. Só para dizer, eles existem, as mães do céu, os pais do céu, bondade, amor. A citação que Dylan fez de Diane Morrissey, sugiro a todos vocês, foi um dos primeiros livros que eu comprei vindo aqui, fazendo palestras já com Vite Marconi em 99. Entrei numa biblioteca numa livraria, por falta da literatura em português do tema Experiência Quase Morte. Que coisa linda! You Can See the Light, que é de onde ele tirou essa citação. Que coisa encantadora essa passagem especificamente. O amor de todas as mães de todos os tempos estava me cercando. Que coisa linda! Deus é isso, amor. Pleno amor. Não precisa perdoar, já nos ama. Quem perdoa é quem deixou de amar. Mas temos que ver o amor
na doença, na morte, na frustração. É aprendizado. Crise, como disse Cris Barreto, haja crise. Vamos botar muita crise nesse negócio para ver se o povo acorda. Nós acordamos. Um beijo no coração de todas e todos. E vamos tirar foto? E sejam bem-vindos, bem-vindas sempre. Obrigado. Lembrando das muitas presenças aqui, não é? Fotinha aqui mesmo, chega. Obrigado.